Olá pessoal, esta semana eu estava me perguntando assim, será que eu posso me tornar uma poliglota? Daí eu pensei, calma, você nem aprendeu o primeiro idioma ainda? Como pode se já querer se tornar uma poliglota? Vamos com calma. Mas eu fiquei curiosa com esse meu questionamento. Então eu pensei, já sei, vou assistir algumas palestras no YouTube de poliglotas, para ver o que eles contam, como é que eles aprendem, né? Se tem algum segredo para aprender tanto idioma. Então, eu fiquei essa semana assistindo essas palestras. Eu assisti 4 palestras, de 3 poliglotas diferentes, e assisti um quarto vídeo que na verdade ele abordava dois métodos diferentes usados por 2 grandes e famosos poliglotas. Então, questionando qual é o melhor deles, né? Será que um é melhor do que o outro? É melhor fazer uma combinação? Então, o que eu gostaria nesse vídeo é de contar para vocês, fazer um resuminho dessas palestras, desses 4 vídeos que eu assisti, de 3 palestrantes e mais esse outro com esse comparativo, e colocar para vocês o que eles fazem, né, o que eles dizem e o que a gente pode aproveitar já de imediato dessas sugestões que eles dão, o que eu aprendi, né, com essas palestras. É isso que eu gostaria de colocar para vocês aqui hoje. E eu vou deixar o link na descrição, vou deixar o link dessas palestras, caso alguém queira assistir. Como essas palestras são todas em inglês, eu, ao mesmo tempo que estava assistindo, já estava estudando, né, melhorando o meu listening. Então, eu estava juntando o útil ao agradável, né, como se diz no ditado popular. Então, foi esse o meu estudo essa semana, e é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. A primeira palestra que eu assisti foi da poliglota Lídia Martova. Ela mora na Eslováquia, fala 8 idiomas. Ela diz que aprendeu o primeiro idioma aos 11 anos, e depois aos 11 anos o primeiro idioma foi o inglês, e aos 15 anos ela aprendeu o alemão. E ela conta que aprende mais um idioma a cada 2 anos. E daí eu fiquei pensando, se uma poliglota diz que aprende um idioma a cada 2 anos, eu me permito levar mais tempo do que isso para aprender o meu primeiro, segundo idioma. E aqui já vai uma dica. A mente de um poliglota. A gente fala, meu segundo idioma. Não, o poliglota ele fala, o meu primeiro, segundo idioma. Então já estou mudando minha mente também, meu mindset, e dizendo, o meu primeiro, segundo idioma, que eu estou aprendendo agora. Eu estou há 10 meses aprendendo o meu primeiro, segundo idioma, que é o inglês. Então, a Lídia Martova conta na palestra dela que as pessoas sempre perguntam, né? Sempre que encontro com ela, perguntam: How do you do that? Ou What's your secret? Ou seja, o que você faz para aprender tantos idiomas? Qual é o seu segredo? Né? E as pessoas querem saber porque eu estou há milhões de anos, há muitos anos tentando aprender um idioma e não consigo. Qual é o seu segredo de saber tanto idioma? Né? E ela disse que por anos ela sempre respondia: eu simplesmente amo aprender idiomas. Mas ela percebia que essa resposta não atendia, não deixava as pessoas felizes, não atendia a necessidade das pessoas. Que ela percebeu que as pessoas na verdade queriam saber isso. Por que elas estudam tanto tempo e não aprendem, e ela aprende tantos idiomas? Então ela se dedicou a descobrir isso com outros poliglotas. Ela conta que foi participar de um evento onde reúne muitos, centenas de poliglotas, e ela começou a perguntar para esses poliglotas o que eles fazem. Então ela conta que conheceu Benny da Irlanda, ele é conhecido assim, Benny da Irlanda. Ele perguntou para ele qual o segredo dele, né? E ele diz que ele já começa falando no dia 1. Primeiro dia que ele começa a aprender, ele também já se lança a falar. Ele procura pessoas onde ele possa falar, ele possa treinar a fala, né? Ele diz que compra um livro guia de viagem e já sai falando imediatamente com os nativos. E ele diz também que ele não se incomoda em cometer 200 erros por dia,
porque ele aprende com esse feedback. Ele diz que é assim que ele aprende. Depois ela fala de um outro poliglota que perguntou também para o Lucas do Brasil. Ele conta para ela como que ele aprendeu o russo. Ele diz que é um método bem curioso e engraçado. Ele conta que falava pelo Skype com duas pessoas, né, diferentes, e o que uma respondia, ele copiava no outro, o que eu respondia, colocava no outro, e assim ele ia aprendendo, né. Daí ela foi perguntar para outro poliglota. E aos poucos ela foi percebendo que se ela perguntasse para 100 poliglotas diferentes, parece que ela ia ouvir 100 diferentes respostas, 100 diferentes abordagens de aprender idiomas. Mas de repente ela disse que percebeu que havia uma coisa em comum entre eles. Ela percebeu que todos eles curtiam o processo de aprender o idioma, porque cada um falava como se fosse muito divertido aprender o idioma. Eles gostavam do processo. Ela percebia na face deles a empolgação e o entusiasmo ao mostrarem os cadernos coloridos que eles usavam para aprender, os flashcards, né, os cartões de memória que eles usavam. Alguns faziam cartões assim, com tanto cuidado, escrito à mão. Outros mostravam estatísticas de aprendizado que eles usavam, dos aplicativos que eles usavam. Então dava para perceber a paixão que eles tinham, né? E outros, por exemplo, que gostavam de culinária, então eles aprendiam com receitas, né, usando isso. Então parece que o método estava sempre associado a alguma coisa que eles gostavam. E ela percebeu que esse era exatamente o método dela também. Quando ela estava estudando espanhol, ela disse que ela não gostava do livro didático, mas ela gostava do livro Harry Potter. Então, ela começou a ler o livro Harry Potter em espanhol, e mesmo sem entender nada no começo, ela foi até o fim do livro, porque ela gostava muito daquele livro, ela tinha lido já muitas vezes aquele livro, no idioma dela, né? Ela conseguia mesmo superar aquela dificuldade, né, de não estar entendendo inicialmente e depois vir a entender, porque ela está fazendo algo que ela gostava, que era ler aquele livro do Harry Potter. Ela conta também que quando ela estava aprendendo alemão, ela fez a mesma coisa, só que ela fez com o seriado Friends. Ela disse que ama, o seriado favorito dela é esse seriado Friends. E ela conta que até hoje ela lembra quando ela entendeu a primeira piada em alemão nesse seriado. Ela ficou tão empolgada que ela assistiu mais 2 episódios. Ela também fala que os poliglotas não são gênios e que eles não tinham atalhos para aprender, mas que eles simplesmente encontravam uma maneira de desfrutar do processo de aprendizagem do idioma. Eles descobriam como transformar de um processo que pode ser entediante, né, de uma sala de aula, em uma atividade agradável que você não vai se incomodar de fazer aquela atividade todos os dias. E ela diz que é assim que o poliglota aprende muitas línguas, e isso é acessível a qualquer um que esteja disposto a assumir o aprendizado com as suas próprias mãos. Então, resumindo, a palestra da Lídia seria: encontre um método efetivo que você use sistematicamente ao longo de um período de tempo, tá? de uma forma que você goste desse processo. E com isso você vai obter sucesso. Se você não aprendeu ainda, não desista, porque você pode simplesmente ainda não ter encontrado um método que vai funcionar para você. Então por isso que a gente precisa assumir a própria responsabilidade do aprendizado do idioma. Como ela falou do Benny, eu fui procurar palestras do Benny. Então a segunda palestra que eu assisti foi do Benny Lewis. Ele conta que aos 21 anos ele só sabia falar inglês e que ele achava que ia continuar assim o resto da vida dele, porque ele não tinha talento natural para aprender idiomas, porque ele era muito ruim na escola, nessas matérias de idiomas, ele não tinha boa memória e não tinha dinheiro para ficar viajando para outros países para aprender, e ainda se achava velho. Aos 21 anos de idade ele se achava velho para aprender um idioma.
Após concluir a faculdade, ele mudou para a Espanha, falando apenas inglês. E ele disse que após 6 meses, ele ainda não falava nada de espanhol, mesmo morando na Espanha. Então ele pensou, será que se eu mudar a minha abordagem, a minha atitude, será que minha habilidade linguística vai melhorar, vai mudar, eu vou conseguir sucesso? E o que motivou ele foi quando ele conheceu um poliglota. Quando ele conheceu esse poliglota, ele pensou, eu quero ser assim também. Só que ele queria ser igual a ele, porque ele queria que as pessoas achassem ele inteligente, porque sabia falar outros idiomas e coisas assim. Então, com essa abordagem superficial, ele não conseguiu sucesso. E daí ele viu que muitos realmente não conseguem, porque começam com uma motivação errada. E daí ele começa a citar 5 razões que as pessoas não aprendem, que ele até diz, é melhor falar 5 desculpas, seriam desculpas que as pessoas dão para não aprender um idioma. Primeiro, as pessoas dizem, não tem talento para idioma. Isso é coisa da nossa cabeça, não é verdade. Segundo, diz que é velho demais para aprender uma segunda língua. Aí ele conta de um estudo de uma universidade de Israel que descobriu que adultos podem aprender melhor que criança. A terceira desculpa é que as pessoas dizem, eu não posso viajar para outro país agora. Aí ele fala, talvez isso há 20 anos, isso pudesse ser até uma desculpa válida. Mas no mundo de hoje não é mais, com a internet, né? A gente pode falar com qualquer pessoa, com qualquer nativo, pela internet, do conforto da sala da nossa casa. Então isso não seria mais desculpas. O quarto motivo, a quarta desculpa que as pessoas dão é que não tem boa memória para aprender todo esse vocabulário. Mas aí ele entra também naquela situação, naquela técnica de que a gente aprende pela repetição. E pela repetição espaçada, né, programada. É assim que o nosso cérebro funciona. O que a gente aprende hoje, a gente tem que revisar amanhã, depois com 3 dias, com uma semana. E tem muitos aplicativos, né, até o Anki, que é o que eu uso para gente, que nos ajuda, né, nesse aprendizado de vocabulário. Ajuda a nossa memória. Então não é que a gente não tem memória, a gente tem que aplicar os métodos corretos que funcionam com a nossa memória. E o quinto, ele achava que iria frustrar os nativos falando com o nativo, porque fala tudo errado, não sabe falar, e as pessoas, né, iam se chatear com isso. Mas depois ele percebeu que não, que as pessoas ficam agradecidas em ver que você está se esforçando para aprender o idioma, para falar o idioma deles, né? Então, e ele não se incomoda em errar. Ele diz que tem até como meta errar, cometer 200 erros por dia, né? É a meta dele, porque ele aprende com os erros. Ele pega esses erros como feedback, né, que as pessoas dão, e aprende com os erros. Ele conta que a razão dele ter essa habilidade de aprender muitos idiomas, é a decisão que ele fez. Então, aprender idiomas é um processo de decisão. O problema é que muitos de nós sentimos que somos melhores estudando e preparando o que vai falar um dia do que ir falar. Então, por isso que ele também usa como método, como tática dele, né, como estratégia, ele já começa falando no primeiro dia que ele vai aprender um idioma. Daí a terceira palestra que eu fui assistir, na verdade não era palestra, era uma entrevista com um poliglota chamado Steve Kaufman. É um senhor de 73 anos, que ele fala 20 idiomas. Ele é um poliglota canadense e ele diz também que ele aprendeu a maioria dos idiomas que ele fala hoje, ele aprendeu após os 60. Ele aprendeu mais idioma após os 60 do que antes. Ele fala assim, que quando você descobre que pode fazer algo, você fica motivado a fazê-lo. Não importa se é esporte, música ou qualquer outra coisa. Se você aprende como ele diz, você aprende um idioma, você sabe que você pode fazer. Você pode repetir aquilo, você pode fazer de novo. Por isso que você pode aprender outros. Você já descobriu o seu caminho. Ele acha que o aluno deve ser exposto, muito, muito exposto a ouvir, ao listening e a leitura também, para ficar apto a depois reproduzir corretamente. Então esse é o método dele. Ele também fala que às vezes existe a expectativa de que você vai
Você acha que vai aprender em 3, 4, 5 meses, e aí você se frustra e se desmotiva por quando você percebe que vai levar mais tempo, que não é só aprender. Por 3 meses você vai ficar fluente no idioma, e você tem que estudar todos os dias, em torno de 45 minutos a 1 hora por dia, e por anos, né? Então, isso também ele acha que é o que faz as pessoas desistirem de aprender, porque elas se frustram, porque acham que deveriam estar melhor, que deveriam ir mais rápido. Eu confesso que me peguei com isso também. Eu estava achando, poxa, eu estou há 10 meses estudando mais de 2 horas por dia, eu deveria estar melhor. Eu deveria falar melhor. Minha fala é muito ruim, mas eu tenho que continuar tendo paciência, que eu vou levar um tempo e a fala vai sair. Tá melhorando. Meu listening melhorou bastante e agora vai melhorar, com certeza eu vou melhorar também a fala. O método dele funciona para mim, sabe? De mais ouvir e para depois falar. Ele também gosta muito dos livros, ele diz que os livros são bons, ele tem muitos livros de gramática, mas que leva tempo, porque aprender uma nova língua se trata de se acostumar com a maneira diferente de expressar as coisas. E assim mesmo, eu percebo que é assim mesmo. Na verdade, tem que treinar o cérebro nesta nova maneira de pensar, com este novo hábito. Isso não acontece rapidamente, isso leva um período de tempo para a gente se acostumar. Então, é importante a gente saber que não é rápido. E se você entra no estudo acreditando que vai levar 3 meses e depois percebe que vai levar mais, você se desmotiva. Ele fala também que quanto mais idioma você aprende, melhor aprendiz de idioma você se torna. É lógico a gente pensar nisso, que deve ser assim mesmo, né? Porque você vai encontrando o caminho, parece até o teu cérebro vai encontrando os caminhos de como funciona para você o aprendizado de idioma. Ele também frisa que não acredita que os poliglotas são pessoas especiais, que têm um dom especial, ou até que tem um gene para idioma. Né? Você pode pensar em países que falam, que é comum se falar 2, 3, 4 idiomas, nem nesses países existe esse gene para aprender idioma. Não, ele diz que qualquer um pode aprender. Daí tem uma parte da entrevista que o entrevistador pergunta para ele: o que você diria para as pessoas que têm medo de cometer erros? Aí ele falou, isso é um paradoxo. Se eles não estão dispostos a cometer erro, eles continuarão a cometer erros. E sabe que isso me tranquilizou, sabe? Me deixou assim mais tranquila para cometer erros. Cometer erros vai fazer parte do processo. E o quarto vídeo é aquele vídeo que eu falei para vocês, que é comparativo, né, entre os dois métodos, entre o método do Steve Kaufmann com o método do Benny Lewis. Ele faz um comparativo desses dois métodos. Então, o que consiste o método de um e o método do outro? Um dos métodos é a aprendizagem baseada em input, que é utilizado por pessoas como Steve Kaufmann. Steve Kaufmann é um apoiador deste método. Ele defende que a gente precisa inicialmente de muito input, que é o quê? Ouvir, ler e ouvir. Antes, muito input para depois produzir a linguagem, para depois falar. Ele acha que você não pode ter uma conversa interessante com poucas palavras. Então, por isso que primeiro precisa saber como construir a frase naquele novo idioma para poder ter uma conversa interessante. Já o método de aprendizagem do Benny é o output. Então, ele valoriza muito já falar. Ele diz que já do dia 1 ele já procura falar. Tá? Então, essa é a diferença. É baseado no input, né, ouvir e ler bastante para depois produzir, fala. E o outro é o output, que você começa já produzindo. Vai aprendendo e já vai produzindo e não se incomodar de cometer trocentos erros por dia.
Daí ele pergunta: será que um método é melhor do que o outro? E se fizesse uma combinação, o que, que seria melhor? E durante o vídeo, a gente percebe que ele gosta mais do método do Benny, que é o método do output. Ele acha que já deve começar falando, porque ele acha que as pessoas que nunca conseguem sucesso em aprender um idioma, em escola, em curso de idioma, podem ser bom começar a usar o que já é fluente, como o Benny. Então, por isso que ele defende esse método, né? Já o Steve diz que acha que isso não faz sentido. Porque se eu tenho um vocabulário pequeno, como que eu vou conseguir falar com o nativo? Né? Então, ele acha que não faz sentido. Por isso, ele prefere ter vocabulário bastante, conhecimento da estrutura da língua, antes de começar a falar. E isto pode ser depois de alguns meses, ou às vezes até depois de alguns anos. Ele conta que no aprendizado do idioma russo, para ele começou a falar depois de 2 anos de estudo. Mas já o Benny acha que com as poucas palavras que você tem, você já pode, já deve sair falando, que isso vai motivar você também. Porque o Benny conta que aprender idioma na escola nunca funcionou para ele. Então, essa forma de mudar a abordagem dele, de já sair falando, foi o que motivou e fez ele aprender vários idiomas. Então, tem esses 2 métodos básicos, que é o input e o output. Daí, no final desse vídeo, né, que faz um comparativo, ele faz uma pergunta: deixa abaixo nos comentários qual método você prefere. E eu fui ler os comentários, né, e dá para ver que a grande maioria, eu diria que mais de 90%, prefere o método input, ou seja, o método adotado pelo Steve, defendido, apoiado pelo Steve Kaufman. Então, e eu também, eu prefiro o método input. Mas foi bom também conhecer o método do Benny, por causa desse aspecto, né, dele não se incomodar em cometer erros e dizer que ele aprende com os erros, né? Isso também foi bem legal. Quais seriam então os segredos do poliglota? Primeiro, eles entendem que a gente cria desculpas, como essas desculpas aqui: não tenho dom para idioma, sou velho demais para aprender, não tenho boa memória, não tenho tempo, e que eles percebem que isso são simplesmente desculpas, porque qualquer um pode aprender um idioma. E o que os poliglotas têm em comum? A motivação. Eles têm uma atitude mental positiva, eles têm paixão por aprender idioma, pela cultura, pela literatura, por conversar com pessoas. Essa atitude mental positiva que é importante. O método de aprendizagem também. Eles têm um método de aprendizagem agradável, eles aproveitam o processo, eles curtem o processo de aprender idioma. Eles não se preocupam com os erros, inclusive entende que é uma forma de aprender com os erros. Isso ajuda, né, no aprendizado do idioma. E também paciência, entende que leva um tempo para a fluência. E o que eu aprendi com cada um desses poliglotas que eu assisti o vídeo? Com a Lídia Machova, eu aprendi que tenha paciência, encontre um método efetivo que você goste e use sistematicamente esse método ao longo de um período de tempo. Com Benny Leves, eu gostei, eu aprendi com ele aquela ideia dele, que ele coloca como meta cometer 200 erros por dia. E também gostei bastante dessa afirmação dele, que saber que a habilidade de aprender um idioma decorre de uma decisão. E com Steve Kaufman, aprendi que não importa a idade. Inclusive, ele é um exemplo disso. Ele diz que, que ele aprendeu muito mais idioma após os 60 do que antes dos 60. E também aprendi que ele diz assim: se eu fiz uma vez, eu posso repetir esse processo. E quanto mais idiomas eu aprendo, melhor aprendiz de idiomas eu me torno. Eu achei isso aqui muito legal. Dos 3, acho que eu me identifiquei mais com Steve Kaufman. Portanto, aprender um idioma é uma questão de decisão.
Porque não é apenas o professor que nos ensina, somos nós que aprendemos. Crie o seu próprio método, um método que você possa curtir, que você goste, que dê certo para você. E se você não parar, com certeza você chegará ao sucesso. E é isso que eu espero que aconteça comigo, né? Eu estou bastante confiante que não só vou aprender inglês, mas que eu vou poder dizer que o inglês foi o meu primeiro, segundo idioma, certo? Com a mente já de uma poliglota. Era isso que eu gostaria de dizer para vocês. E se gostaram desse vídeo, deixem o seu like, façam comentários, o que vocês acharam, comente, qual método vocês acham melhor, se é o output, o input. E se tiver outras ideias, outras sugestões também de processo de aprendizagem, deixem nos comentários que eu vou adorar ler todos eles. Bye, see you next video.